O meu nome é Flávio Caldas da Cruz, eu sou professor no Instituto de Física da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp. E nesse vídeo eu vou estar falando sobre um trabalho que foi publicado recentemente e foi feito em colaboração com um grupo no NIST, o Instituto Nacional de Padrões de Tecnologia, que fica nos Estados Unidos, no Colorado, no estado do Colorado. O trabalho ele envolveu a geração de um tipo de luz laser, um tipo especial de luz laser chamada pente de frequências óticas, no infravermelho, e a realização de medidas com essa fonte de luz, de espectroscopia com essa fonte de luz laser. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esses três aspectos. O que são essas fontes de luz laser, pente de frequências óticas, qual foi a técnica que foi utilizada para gerar luz no infravermelho, usando técnicas de ótica não linear, e por que infravermelho, e não outra região do espectro, e por fim, qual foi a técnica usada para fazer as medidas. Foram feitas medidas de espectroscopia em gases, então eu vou falar um pouquinho também sobre essa técnica. Enfim, então o pente de frequências óticas, eles são essencialmente lasers de pulsos ultracurtos. Ultracurto significa fonte de luz lasers que geram pulsos, por exemplo, da ordem de 10 femtosegundos, né, 10 a menos 15 segundos. E esses lasers, eles emitem um trem de pulsos, eles emitem uma sequência de pulsos que se repetem em uma determinada taxa. E eles passaram, o pente de frequência ótica é essencialmente essa fonte de luz laser pulsada, gerada, né, dessa forma, mas com algumas modificações, que são basicamente duas. A primeira coisa é que você introduz uma mudança nesses lasers para estabilizar a taxa com que esses pulsos são emitidos. Então, por exemplo, o laser que nós usamos é bem típico, a taxa deles é de 100 MHz. Então, essa taxa ela é estabilizada ativamente por um mecanismo de controle eletrônico. Ela fica bem estável. E a outra propriedade que é manipulada nesse laser é o campo elétrico da própria luz, porque num laser como estes, você tem uma sequência de pulsos, mas de um pulso para o outro, as oscilações que o campo elétrico da luz sofre, elas podem ser aleatórias, ou elas não têm correlação de um pulso para o outro. O que se faz no pente de frequência ótica é controlar isso de maneira que, de um pulso para o seguinte, as oscilações do campo elétrico têm a mesma fase, ou seja, elas começam no mesmo ponto dentro do pulso. E isso, então, quando você faz isso, uma coisa interessante acontece. Se você olhar para o espectro de um pulso curto, ele é um espectro, o espectro são as cores que compõem esse pulso, ele é um espectro contínuo. Né? Quanto mais curto é o pulso, mais largo esse espectro é. Mas é um espectro contínuo. Isso ocorre também para lâmpadas. Num pente de frequência ótica, esse espectro passa a ser constituído de um conjunto muito grande, milhares e milhares de frequências de luz muito bem conhecidas, muito estáveis. E muito bem conhecidas significa que cada frequência dessas ela pode ser medida com uma precisão muito alta. Né? Precisão é o número de algarismos significativos que você consegue colocar numa medida. E a precisão, o número de algarismos dessas frequências pode chegar a 15 algarismos, por exemplo. Então, ela é uma fonte de luz que tem um espectro largo, ou seja, tem muitas cores, mas em vez de ser um espectro contínuo de cores, ela é feita com um espectro discreto de um número enorme de frequências conhecidas com altíssima precisão. Então, essas fontes de luz elas foram desenvolvidas já há alguns anos, né? Elas, inclusive, nos últimos 20 anos, e elas ganharam muita importância justamente nessa área de medidas de alta precisão, metrologia. E, por causa disso, elas foram até reconhecidas com o Prêmio Nobel de Física em 2005. De lá para cá, começaram a ter utilização em várias outras áreas. Uma delas é a área de sensoriamento e medidas, né? Medidas e materiais. E é justamente nesse trabalho a gente está fazendo exatamente isso, utilizar pente de frequência para fazer medidas de gases, no caso, com essa característica de você conseguir fazer medidas numa ampla faixa espectral, existem muitas cores ali no pulso, mas ao mesmo tempo trazendo uma alta precisão, com o número de algarismos significativos, e uma alta resolução também nas medidas. Tá certo?
Então, o trabalho foi baseado nisso, foi essencialmente o desenvolvimento de pente de frequência ótica no infravermelho. Agora, por que o infravermelho? O infravermelho tem uma importância grande, especialmente para sensoriamento de gases, porque nessa região do espectro estão as vibrações de um grande número de moléculas. Então, isso significa que se você faz medidas de absorção de gases, por exemplo, não só gases, mas especialmente gases, com fontes no infravermelho, a sua sensibilidade de detecção é muito mais alta, porque essas absorções são muito fortes no infravermelho. Então, essa foi a motivação do trabalho. Você quer gerar esses pentes de frequências óticas no infravermelho, especificamente comprimentos de onda nesse trabalho entre 3 e 5,5 microns, com esse interesse de propiciar uma fonte de luz que possa ser usada para medidas de alta sensibilidade nessa região do espectro. Tá? E essa região, em particular, é chamada de região de grupos funcionais. Ela é uma região que está associada com vibrações de um grande número de moléculas, por exemplo, vibrações entre átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e hidrogênio, que aparecem numa quantidade enorme de moléculas. Então, você ter uma fonte de luz desse tipo é muito bom para análise de materiais, por exemplo. Então, o trabalho envolveu a geração de pentes de frequência no infravermelho, começando com um pente de frequência no infravermelho próximo. Então, ele começa com... A gente partiu da utilização de um laser, que já é um pente de frequência, na comprimento de onda de 1,5 microns, que é a região que se usa para transmitir para telecomunicação por fibra ótica. Então, é uma região onde tem uma tecnologia muito desenvolvida, muito madura em termos de componentes, lasers e materiais. E, usando técnicas de ótica não linear, você gera luz numa região onde não existem esses lasers, que é essa região do infravermelho médio, né? Especificamente nesse caso, como eu falei, entre 3 e 5 micros. Então, para gerar luz, a gente utiliza técnicas de ótica não linear. Então, esse laser no infravermelho médio, 1,5 micros, ele é convertido para outra cor usando um cristal, e isso é feito por um processo chamado de geração de diferença de frequências. Então, as frequências que compõem o pulso no infravermelho, a diferença entre elas é gerada nesse cristal. É um cristal de niobato de lítio, e ele é um cristal que existe comercialmente, ele é feito, existe uma certa engenharia feita nesse cristal para que você consiga maximizar a eficiência de geração e tudo mais. Então, essa é a técnica que foi usada para gerar luz no infravermelho. A região que foi gerada luz nesse trabalho, ela é limitada justamente pela transparência desse cristal. Então, começa lá em 3 micros e acaba em 5,5 micrômetros, tá certo? E então a gente está nesse trabalho demonstrando como maximizar, como tornar esse processo eficiente. É feito um estudo ali de ótica não linear, inclusive com uma simulação que mostra que a gente está entendendo o que está acontecendo ali. E no final do artigo existem medidas de espectroscopia, uma demonstração do uso dessa fonte infravermelho médio para fazer espectroscopia de duas moléculas. Uma delas é a acetona, em forma gasosa, e o outro é OCS, né, oxigênio, carbono e enxofre. E a técnica que é utilizada com os pentes de frequências também é uma técnica relativamente nova, que está tendo uma aplicação cada vez maior, que em inglês ela se chama Dual Comb Spectroscopy. Seria mais ou menos uma tradução como espectroscopia com dois pentes. Então, na verdade, você tem duas dessas fontes de luz, no infravermelho são fabricadas duas, e a maneira como essa técnica funciona é muito parecida com uma outra técnica muito importante, que é largamente utilizada não só em física, mas química, biologia, medicina, que é chamada espectroscopia por transformada de Fourier. Né? Então, existem espectrômetros a transformada de Fourier comerciais, né? uma técnica muito, muito usada, e ela basicamente ela se baseia em você pegar a fonte de luz e fazer ela interferir com ela mesma. E se você faz isso, você consegue, então, obter um espectro da fonte de luz e também de qualquer material que esteja absorvendo aquela fonte de luz. Essa técnica de espectroscopia com dois pentes, ela é parecida, ela é muito parecida com a transformada de Fourier, mas ela traz algumas vantagens importantes. Primeiro, ela usa luz laser, enquanto os espectrômetros transformados de Fourier utilizam fonte de luz comum, fonte de luz incoerente e não laser. E depois ela faz isso de uma forma muito, muito mais rápida.
né? Um espectrômetro transformado de Fourier, você tem componentes ópticos, por exemplo, que se deslocam mecanicamente, por exemplo, um espelho que anda em cima de um trilho, existe uma parte mecânica ali. E nessa técnica não existe nada disso. Então, por isso ela é muito, muito mais rápida, ela pode atingir o mesmo tipo de resolução e precisão muito alta propiciada por essas fontes de luz, e ainda pode ser usada para detecção remota, porque você pode mandar o laser para um lugar distante, né, apontar ele numa direção. Então é isso, o trabalho foi basicamente a combinação de técnica de ótica não linear com lasers de pulsos ultracurtos para gerar luz numa região espectral importante, particularmente para a detecção de moléculas, para fazer espectroscopia molecular, e utilizando também um tipo de técnica nova para a detecção que traz várias vantagens em relação às técnicas que existem atualmente. Tá certo? Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil e estimulem vocês a dar uma olhada no artigo.